Transferência de calor, um exercício aqui de balanço de energia em coordenadas esféricas. Então, com as características únicas de materiais biológicos ativos, tais como frutas, vegetais, requerem cuidados especiais de manuseio. Após a colheita e separação, glicose é catabolizada, produzindo dióxido de carbono, vapor de água e calor com geração de energia interna. Então, aqui é um problema que vai considerar uma geração interna volumétrica, né, watts por metro cúbico. Considere uma cartela de maçãs, cada uma com 80 milímetros de diâmetro, ventiladas com ar a 5 graus Celsius e velocidade de 0,5 metros por segundo. O valor correspondente da transferência de calor por convecção é de 7,5 watts por metro quadrado Kelvin. Em cada maçã, a energia térmica é gerada uniformemente a taxa de 4.000 joules por quilograma-dia. A massa específica e a condutividade térmica da maçã são 840 kg por metro cúbico e 0,5 watts por metro Kelvin, respectivamente. Determine as temperaturas no centro e na superfície da maçã. Então, eu quero na superfície e no centro da maçã. E considere que a maçã possa ser modelada como uma esfera e que cada maçã está sujeita a corrente de ar com temperatura de 5 graus Celsius. Essa consideração aqui é o quê? Por exemplo, se o fluxo de ar fosse esse aqui representado por essas setas, à medida que o ar vai passando pelas maçãs, ele sofreria um aquecimento, não é? Aqui nós estamos considerando cada maçã como se estivesse isolada das outras maçãs e a temperatura do ar como sendo de 5 graus Celsius. Então, quais são as considerações que nós vamos adotar primeiro? Quais são as hipóteses, né, desse nosso modelo aqui? Primeira coisa é que a maçã, como ele já falou no enunciado, vai ser uma esfera. Nós vamos considerar a maçã como sendo uma esfera. Segunda hipótese, nós vamos considerar regime permanente. O que significa eu considerar regime permanente? Significa que as minhas propriedades e temperaturas não variam ao longo do tempo. Ou seja, a minha temperatura do ar vai ser sempre 5 graus Celsius, agora ou no instante de tempo posterior. A temperatura da superfície e a temperatura no centro da maçã, que nós vamos calcular, vão ser sempre as mesmas. Os coeficientes de convecção, condutividade, vão ser sempre os mesmos ao longo do tempo. Eles não vão sofrer variações ao longo do tempo. Então é isso que nós vamos considerar regime permanente. Outra hipótese que nós vamos considerar é que a condução no interior da maçã vai ser uma condução unidimensional na direção radial. Então, condução unidimensional na direção radial, na direção do raio, né? Nós vamos considerar um sistema de coordenadas esféricos, mas vamos considerar a condução unidimensional. Vou considerar propriedades constantes. Como assim? A condutividade da maçã ela não vai variar, principalmente com a temperatura. O coeficiente de convecção também não vai variar em função da temperatura. É isso que nós vamos considerar. Propriedades constantes. E nós vamos considerar o quê? Nós vamos desprezar os efeitos de radiação. Desprezar efeitos de radiação. Ele não me deu nenhuma informação de radiação, né? E aqui é com geração volumétrica, né? Isso aqui ele já me deu no próprio enunciado. Então, vão ser essas hipóteses que nós vamos adotar no nosso modelo. Então, aqui eu já anotei os dados que foram do enunciado, né? A temperatura do ar, 5 graus Celsius, o diâmetro da esfera, nós vamos considerar a maçã como uma esfera, 80 milímetros, que dá um raio de 0,04 metros, o coeficiente de convecção externo, taxa de geração de calor, né? A massa específica e a condutividade. Se eu vou transformar primeiro essa taxa de geração interna aqui em watts por metro cúbico. Vamos primeiro considerar isso aqui. Essa taxa de geração interna, que é ponto, eu quero transformar em watts por metro cúbico. Então eu tenho joules por quilograma por dia, né? Se eu multiplicar pela massa específica, eu tenho 840 quilos por metro cúbico. Então aqui eu já cortei o quilo com quilo, eu já tenho o metro cúbico aqui na divisão, né? Agora eu preciso converter aqui dias para segundos. Eu sei que um dia tem 24 horas. E eu sei que uma hora tem 3.600 segundos. Isso aqui vai me dar em unidades de quê? Ó, o quilo cortou com quilo, o dia cortou com dia, a hora cortou com a hora. Eu vou ter joules por segundo por metro cúbico, né? Então, joules por segundo me dá watts por metro cúbico. Watts por metro cúbico é o que eu queria, né? Em termos de geração volumétrica. Então, eu tenho aqui o Q ponto, fazendo as contas aqui, vai dar 38,9 watts por metro cúbico. E agora, se eu fizer um balanço de energia e aplicar a primeira lei no meu sistema aqui,
eu tenho o quê? Eu posso considerar uma energia entrando, que eu não tenho, né? Eu tenho uma taxa de geração de energia, uma energia sendo gerada, eu tenho energia, uma taxa de energia saindo e uma taxa de energia entrando, né? Basicamente é isso que eu tenho. Se eu aplicar a primeira lei, a taxa de variação de energia ao longo do tempo é igual a taxa de calor mais uma taxa de trabalho, né? Eu não tenho trabalho, se eu estou considerando regime permanente, isso aqui é zero. Considerar isso aqui zero, eu posso que eu não tenho uma acumulação de energia ao longo do tempo, né? Se eu não tenho acumulação de energia ao longo do tempo, tudo que está entrando é igual a tudo que está saindo. Tudo que está entrando é o quê? Bom, eu tenho a energia entrando, mais uma energia gerada vai ser igual a energia saindo. Só que a energia entrando aqui no meu caso é zero, né? Eu não tenho efetivamente energia entrando no meu sistema. Então, se eu fizer um balanço de energia, eu tenho aqui a quantidade de energia entrando mais a quantidade de energia sendo gerada é igual à quantidade de energia saindo do meu sistema. Essa parte da energia entrando é zero, a energia gerada é o meu Q ponto vezes o meu volume da esfera, né, em watts, a taxa, né, vezes a energia saindo, que vai ser o meu calor por convecção, H vezes a área da superfície, temperatura da superfície menos temperatura do ar. Essa é a energia entrando ou saindo do meu sistema. Qual que é o volume? O volume é o volume da esfera. Volume é 4 terços de πr ao cubo. E a área é a área da superfície, que é a derivada do volume, né? Vai ficar π 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado é a minha área da superfície. Eu não substituí valores aqui, porque primeiro eu posso cortar aqui muita coisa aqui. Então eu tenho que a temperatura da superfície menos temperatura do ar vai ser igual a taxa de geração volumétrica, que é ponto, vezes o volume, que é 4 terços de πr ao cubo. Isso aqui tudo dividido, né? Isso aqui dividido pela área da superfície vezes o H, né? Então eu tenho H vezes a área da superfície, que é 4πr ao quadrado. Então eu tenho aqui que 4π e o 4π corta, o cubo do R aqui vai cortar com R ao quadrado, eu vou ter que a temperatura da superfície menos a temperatura do ar vai ser igual a Q ponto R sobre 3 vezes o coeficiente de convecção H. Isso aqui. Então aqui eu tenho a temperatura da superfície. Temperatura do ar mais termo de geração volumétrica R sobre 3H. Agora é só substituir valores, né? A temperatura do ar é 5 graus Celsius, mais um termo de geração volumétrica, a gente calculou de 38,9 watts por metro cúbico, né? Uma geração volumétrica. O raio é 0,04 metros dividido por 3 vezes o coeficiente de convecção H é 7,5 watts por metro ao quadrado, Kelvin ou watts por metro ao quadrado grau Celsius. Né? O coeficiente de convecção está relacionado a uma diferença de temperatura, portanto, tanto faz eu usar ele em grau Celsius ou em Kelvin. Então, eu tenho aqui a temperatura da superfície, vai dar 5,069 graus Celsius. Essa é a temperatura da superfície. Agora, eu preciso calcular a temperatura no centro, né, da minha maçã, que eu considerei como sendo uma esfera. Para isso, eu vou usar a equação da difusão de calor. Qual que é a equação da difusão de calor? Rho, Cp, a derivada da temperatura ao longo do tempo, vai ser o divergente do K, gradiente da temperatura. Então, vou pôr aqui Rho, Cp, derivada da temperatura ao longo do tempo, é o divergente do K, gradiente da temperatura, mais um termo de geração. Então, vou colocar aqui ρCp, derivada da temperatura ao longo do tempo, vai ser o quê? Essa parcela aqui em coordenadas esféricas, como é que vai ficar? 1 sobre r ao quadrado dr, k na direção r, r ao quadrado dt dr, mais 1 sobre r ao quadrado
seno ao quadrado de φ de θ k na direção θ dt dθ mais 1 sobre r ao quadrado seno de φ d dφ k na direção φ seno de φ dt dφ mais o termo de geração Q ponto, né? Mais o termo de geração Q ponto. O que eu vou considerar? Eu considerei regime permanente, portanto a variação temporal é nula. Eu considerei condução unidimensional, portanto essas duas parcelas são nulas também. Eu fico com o quê? 1 sobre r ao quadrado d dr, que agora eu só estou derivando em r, né? K, agora eu só tenho a condutividade na direção radial. R ao quadrado dt dr mais Q ponto é igual a zero. Como eu considerei propriedades constantes, eu posso tirar o K aqui da derivada. Eu vou ficar com K sobre R ao quadrado d dr, R ao quadrado dt dr é igual a menos Q ponto, né? Ou d dr, R ao quadrado dt dr é igual a menos Q ponto R ao quadrado sobre K. Aqui eu vou fazer a primeira integração e a segunda integração, né? Fazendo a primeira integração, eu vou ter que R ao quadrado dt dr é igual a menos Q ponto R ao quadrado sobre R ao cubo, né? Fazendo a integração, R ao cubo sobre 3K mais C1. Essa é a primeira integração. Eu posso aplicar a condição de contorno aqui ou eu posso fazer a segunda integração. Vamos deixar isso aqui guardado que nós vamos aplicar a condição de contorno nessa equação. Mas eu vou isolar aqui a derivada da temperatura em R, vai ficar igual a Q menos Q ponto R sobre 3K mais C1 sobre R ao quadrado. Fazendo a integração disso aqui, eu vou ter que a temperatura, que é a minha segunda integração, né, vai ser o quê? Menos Q ponto R ao quadrado sobre 6K. A integral disso é menos C1 sobre R mais C2. Então aqui eu tenho as condições de contorno, eu preciso, as constantes de integração, né? Eu preciso aplicar as condições de contorno para obter essas constantes de integração. Quais são as condições de contorno? Condição de contorno número 1, eu vou considerar simetria. Simetria significa que a derivada da temperatura em R, na posição R igual a zero, no centro, vai ser igual a zero. E eu vou aplicar ela onde aqui? Vou aplicar aqui, né? Seria nessa, só que aqui eu tenho uma divisão por R, né? Eu tenho uma divisão por zero, mas eu posso aplicar nessa aqui, ó. Então eu vou ter o quê? Que R, meu R é quanto? É zero, né? Portanto, 0 ao quadrado vezes dt dr, que é zero, que é na posição central, menos Q ponto 0 ao cubo sobre 3K mais C1. Olha que beleza, a minha primeira constante de integração é zero, né? Então agora eu posso aplicar a segunda segunda condição de contorno número 2, e qual vai ser? Vai ser que a temperatura na posição R igual a R, que é na superfície, é a temperatura da superfície. Logo, eu tenho que a temperatura da superfície é igual a menos Q ponto R ao quadrado sobre 6K, menos C1 sobre R, só que C1 eu já achei que é zero, mais C2. Daqui eu acho a minha segunda constante de integração, temperatura da superfície, mais Q ponto R ao quadrado sobre 6K. Né? Então eu tenho agora o perfil de temperatura. T de R é igual a menos Q ponto R ao quadrado sobre 6K, menos C1 sobre R, que é zero, mais C2, que é a temperatura da superfície, mais Q ponto R ao quadrado sobre 6K. Poderia parar aqui, mas eu posso também agrupar para ficar mais fácil de eu fazer as contas. Temperatura de R vai ficar igual aqui, a temperatura da superfície mais Q ponto sobre 6K, R ao quadrado menos R ao quadrado. Ele quer a temperatura no centro, e a temperatura no centro eu observo que é na posição R igual a zero, que vai ser a minha temperatura máxima, né? Minha temperatura máxima vai ser no centro. Então a minha temperatura na posição R igual a zero vai ser a minha temperatura máxima, que vai ser a temperatura da superfície, que eu acabei de calcular, 5,069
graus Celsius, mais o termo de geração volumétrica, né, 38,9 watts por metro cúbico, né, dividido por 6 vezes K, a condutividade é 0,5, é baixa, né, watts por metro Kelvin ou watts por metro grau Celsius, vezes o raio, né, 0,04 ao quadrado, metro ao quadrado. Isso aqui vai me dar grau Celsius? Tem que me dar, né? Eu tenho aqui watt com watt corta, metro ao quadrado vai cortar com metro ao cúbico, vai sobrar metro que vai cortar com metro, grau Celsius que vai passar para cima, vai me dar grau Celsius, né? Então as unidades estão consistentes, o valor está certo e essa é a minha temperatura máxima. Se eu não fiz nenhuma conta errada, a minha temperatura no centro, que vai ser a temperatura máxima, vai dar bem próximo, né? Vai dar 5,09 graus Celsius contra 5,069, né, que eu calculei aqui, tá aqui, ó. Tô procurando e ela tá aqui na minha frente aqui. Essa é a temperatura da superfície, né? A gente calculou na parte anterior, 5,069, né? E a temperatura no centro, né? Obviamente maior, porque eu tenho um termo de geração volumétrica, né? Então aqui, esse exercício é interessante, porque a gente aplicou um balanço de energia, depois a gente teve que aplicar a equação da difusão de calor, aplicar as condições de contorno, para chegar na equação da temperatura no centro, né?